Estou entrevistando meu pai. Ele se chama Marcelo Raidu. Qual é a sua profissão? Eu sou professor e empreendedor social. A pandemia provocou mudanças em alguns hábitos e costumes de grande parte da população. Com relação ao convívio familiar, o que mudou depois da pandemia? As pessoas têm que conviver de forma mais próxima, né? Então, muitas vezes, os pais, antes da pandemia, iam trabalhar, iam para os seus empregos, os jovens, as crianças iam para a escola. Agora, a grande parte das pessoas estão dentro de casa, tendo que conviver juntas o tempo todo. Isso muda bastante a dinâmica na relação dentro da família. A gente tem que compartilhar o mesmo espaço, um para trabalhar, o outro para estudar. Isso muitas vezes gera mais conflitos. Né? Então as pessoas têm que tomar mais cuidado, as pessoas têm que ter mais atenção para que os conflitos eles não aconteçam. Então tem que ter mais diálogo, procurar ter um convívio mais pacífico, com mais paciência, porque para gerar confusão nesse momento de pandemia em que as pessoas estão estressadas, não podem sair, estão perdendo renda, estão perdendo o trabalho, fica bastante difícil. Em sua área de atuação e perspectiva de trabalho, como você avalia o ano de 2020? Foi um ano bastante desafiador. Né? Eu trabalho numa organização não governamental e sou professor em duas escolas particulares. A disciplina que eu leciono, por ser uma disciplina eletiva, no ano passado, no segundo semestre, ela não aconteceu. Então eu deixei de ter uma renda no ano passado por conta da pandemia. Então isso me afetou diretamente. A minha atuação dentro de uma organização não governamental também é mais difícil, porque as pessoas que nós atendemos, muitas não têm acesso à internet, têm dificuldade com tecnologias, então foi mais difícil para o atendimento que a gente realiza e também para a construção de parceiros, porque a área social geralmente é a primeira que as empresas cortam investimento. Então, a questão da pandemia para o meu trabalho de uma forma geral no ano passado foi bastante desafiador. Em sua visão, na sua profissão, como será o futuro na área de trabalho? Olha, o professor nunca vai deixar de existir, né? Então, acho que essa pandemia veio também para nos mostrar outras possibilidades de interação com os alunos, e eu acredito que tem algumas questões que vão permanecer mesmo após o final da pandemia. E no meu outro trabalho como empreendedor social dentro de organização não governamental, da mesma forma, né? A gente hoje está fazendo um trabalho híbrido, parte do trabalho presencial, parte do trabalho online. E eu acredito que é uma realidade que veio para ficar. A gente vai ter que lidar cada vez mais com essa situação de lidar com as pessoas virtualmente, que tem lados ruins, mas tem muitos lados positivos também. No trabalho, o surgimento de tantas adversidades em pouco tempo gerou, em algumas pessoas, uma sobrecarga de estresse. O que esse estresse causou no seu ambiente de trabalho? Olha, o estresse ele está acometendo todo mundo, não só no ambiente de trabalho, mas em casa também. Né? A gente não tinha um hábito de ficar com a esposa, com os filhos o dia todo, tendo que compartilhar um mesmo cômodo para o mesmo espaço para trabalho de um lado, estudo de outro, enfim. Então não está sendo fácil para ninguém, principalmente para as pessoas que moram em casas menores, que têm menos estrutura, e no trabalho não é diferente, né? Pessoas que tinham o hábito de ter contato com outras pessoas, de poder sair, de estar em contato com os colegas de trabalho, agora ficam confinados dentro de uma casa, de um quarto. As pessoas estão trabalhando mais, a realidade é essa. Né? Esse tempo em que as pessoas levavam dentro de um transporte público, as pessoas estão
em casa e já estão trabalhando. Então, nesse momento de pandemia, as pessoas estão trabalhando mais, não tem momentos de lazer, ou são raríssimos os casos, já une essa questão de tem que estar junto com a família dentro de casa também, compartilhando o mesmo espaço para vários afazeres. Então o estresse ele é enorme, então as pessoas têm que tomar cuidado porque não está fácil. Em todos os setores, vemos a necessidade de promover atitudes solidárias e de barrar sentimentos e ações discriminatórias. Dentre as profissões, que atitudes deveriam ser tomadas para seguir um bom relacionamento e desempenho profissional? Olha, o respeito é essencial, né? Infelizmente, as pessoas tendem a medir o próximo pela cor da sua pele, pela sua posição dentro de uma empresa, pela sua posição social de uma forma geral. Né? Dentro do meu ambiente de trabalho, no trabalho social, isso não acontece muito, né? As pessoas já estão mais preparadas para lidar com o próximo, a respeitar o próximo, a lidar com a diferença, né? Então eu nesse sentido convivo num ambiente bastante privilegiado, muito pouco discriminatório, bastante inclusivo, né? Mas de uma forma geral a gente vê as empresas passando por um processo de reformulação em que é cada vez mais comum, principalmente nas empresas de médio e grande porte, ações inclusivas, políticas de integração de grupos minorizados, como negros, mulheres, público LGBTQI+, enfim. Então há campanhas e há ações de diversidade, né, dentro das empresas para diminuir essas ações discriminatórias.